seja louvado da sua presença aqui nesse lugar. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Amém. Aleluia. Glória. Graças a Deus, nesta tarde, nós vamos falar sobre os sintomas de possessão e como quebrar as alianças com as sereias das águas. Amém. Amém. Pega a sua Bíblia onde tu estás. Vamos abrir no livro de Jeremias, no seu capítulo 1, no seu verso 10. Jeremias capítulo 1, Jérémie chapitre liboso, no seu verso 10. verset 10. Assim diz a palavra do Senhor. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e para derribar e para destruir e para arruinar e também para edificar e para plantar. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Vai abrir mais no livro de Colossenses, no seu capítulo 2, verso 14. Verset 14. Colossenses capítulo 2, livro de Colossenses capítulo 2, verset 14. Assim diz a palavra do Senhor. Havendo riscado a cédula. Ok. Havendo riscado a cédula que que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Palavra do Senhor. Amém. Amém. A Bíblia diz no livro de Jeremias, e Deus que estava a falar a Jeremias, olha, Jeremias, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e sobre os reinos para arrancar e para derribar e para destruir e para arruinar e também para edificar. Palavra do Senhor. Deus está dando a autoridade a nós cristãos, uma autoridade vindo não é na terra, mas é uma autoridade que Deus colocou em nós para destruir todas as obras do inimigo que passa na nossa vida, para arrancar tudo aquilo que o diabo Satanás semeou na vida de cada um. Queridos irmãos,
queridos irmãos, bandeko basi pe mibali tenha saber nalingi nayeba que Deus colocou diante de ti oyo nini nzambe atie katikati na yo poder nguya moko para destruir mpona kobebisa to as kopanza obras malignas misala ya mabe ya satana. do diabo Satanás. E satana Você tem direito oyo yo oza na bokonzi que Deus colocou diante oyo de ti. yawe atie katikati na yo. Você se tornou Yo soki otelemi como uma pessoa diferente. lokola moto moko oyo azali différent na O bato diabo Satanás satana não tem poder ye aza na nguya te para prender a sua vida. mpona kobebisa bomoi na O yo. diabo Satanás Satana oyo aza não diabolo tem capacidade aza na kapasité para te tocar mpona kosimba a sua vida, bomoi na yo por causa de que mpona likambo a yango oyo sua vida bomoi na yo está escondido yango eza em kotambolisama Cristo Jesus na Yesu Cristo. Masiya. É E Jesus Yesu que Masiya cobre, ye nde mokonkolo que está a cobrir oyo akokisaki a nossa vida. bomoi na biso. Nem demônio, Kandi likoso ya demonia todo espírito molimo nyonso que foram preparados oyo ebongisami para contrariar a nossa vida. mpona kobebisa kati na A bomoi na Bíblia biso. diz: Biblia elobi Jesus Cristo, Yesu Kristo ele estragou ye abebisaki a cédula oyo nyonso ekomamaki lokola commandement contra nós. oyo ezalaki condamnation. Falaram muitas condenações bakomi makambo ebele oyo etali biso para você não viver. po ete yo obika te. Eles programaram Ye akondanaki a yo morte na sua vida, kati na bomoi na yo a mpe sua misala. vida bloqueada, Bomoi na yo eza kokangama a sua família bloqueada. kangaki famille na yo. Mas Jesus Cristo, Kasi Yesu Kristo ele se entregou, eye ntango atelemi encravando mpe alongoli yango todas as leis mpe abebisi que era wana preparado mpe oyo babongisaki contra você. oyo nakolisima Quer dizer, mpe alobaki a partir de agora, e na ntango sikoyo nenhuma condenação eza condamnation que lisusu te. vai estar na sua oyo vida. ekoki kozala na bomoi na yo Ninguém condamnation eza te. mais, Alleluia. ninguém mais ata moko lisusu te terá autoridade oyo akoki kozala na bokonzi para controlar a sua mpona vida. kokontrole vi na Ele yo. é próprio Deus, Ye mokonkolo será o yawe teu Deus ye nde akozala yawe na yo diante da dificuldade, ata na badifficulté diante das opressões, ata na diante bapression das ataques ata na bataki que eles prepararam, oyo bamongisi será nulo e sem efeito. ekozala na ntina te mpe eloko te. Aleluia. Aleluia. Deus Yawe é para você. aza mpo na yo. Deus Yawe é por causa da tua aza mpo na família. likambo na yo vi na boyo na Ou yo. está a chorar, Lelo ntango mas tenha a ozolela saber kasi yeba que Deus ke te Yawe deu o poder aza na nguya para arruinar, mpo na kolongola para arrancar mpo na todas as kotombola pragas oyo nyonso ya que mabe kobebisa o yango. mundo das trevas mokili ya molili prepararam contra nós. oyo eprepare epai na yo. Os bruxos Bandoki não têm poder baza na nguya te na sua na vida. bomoi na yo. Os feiticeiros Banganga não têm baza na poder nguya te na sua na vida. bomoi na yo. Por causa de que E na likambo yango Jesus Cristo Yesu nos Masiya deu autoridade yapesi biso bokonzi para pisar, po ete mpe toniata para estragar, mpo na kobebisa e nada fará diante de ti. eloko moko te ekosalama kati na biso. Aleluia, Gloria, gloria, aleluia. gloria, gloria. Deus é o nosso Yawe aza defensor. moko ya biso. Deus é o teu defensor. Nzambe ayebiki mpo na bomoi na Diante do problema que na passa, baprobleme nyonso ezolekela yo. não chora. Ata kolela Tenha confiança ata kozanga que confiance Jesus Cristo, zala na confiance ke Yesu Kristo até na última hora, ata na suka ya ntango ele levantará kotelema para marcar a mpona diferença kosala différence na sua na vida. bomoi na yo. Palma ao nosso Deus. Aleluia, gloire à Dieu, Yawe na biso. Amém. Amen. Qual é a missão Mission eza nini? desse espírito Molimo oyo diante dos filhos de Deus? liboso na bana ya Nzambe. A primeira missão, Mission ya liboso eles tragam ye ezopesami espírito molimo de sorterismo. ya célibataire. Amém? Amen. Quando você
Tangu yo faz aliança osali alliance com as sereias, na milimo toza koyekola. ela vai roubar Ye akei koyiba o marido mobali ou a mulher to mwasi e vão se tornar akoya po abaluka para viver uma vida de po solteirismo. ete abana kobika bomoi moko ya likambo etali kozanga mwasi to Quando mobali. fala do casamento, Kati na libala você não terá casamento. yo osimba libala Vai te. ter um tempo de sofrimento. Yo kozala na tango vraiment ya pasi na kati ya As libala. mulheres estão a passar. Mwasi azali pe kolela Os babasi. homens também estão a passar. Bamibali pe bazoleka yo. Como estão condenados. Lokola yo oza condamné A penza. sua primeira missão Mission na yo ya liboso. para separar os Kaka casados. po yo kabwana na mobali to na mwasi na. Não terá mais gosto Okoza su na ponsa te. de amar o teu adquirido. Kozala kati na moko to na bolingo na yo ozalaka na yango. Aleluia. Amen. Quando você Tangu yo veja esse tipo de situação, omoni likambo boy na bomoi na yo. é uma missão Eza mission. que o diabo Satanás, Satana através das sereias, na nzela ya bamilimo oyo toza colocaram kolobela. para estragar a vida matrimonial. Akotia yango po ete akobebisa milimo na yo mami wata. Vai ter dificuldade Yo kozala na badifficulté para se casar. po ete yo bala. Vai ter dificuldade Okozala na badifficulté de se gostar. na kopusana ozala malamu. Vai ter dificuldade Okozala na badifficulté de encontrar uma pessoa ete okutana na mutu moko boa, oyo ya kitoko que terá o mesmo oyo coração, akotia yo katikati na motema na o ye mesmo pensamento. ata na likanisi na ye. Haverá sempre separação. okomona kaka na nzela ya koleka boye pambaka lokola libondeli. Amém? Amen. A segunda coisa, Likambo ya mibale ela vai trazer ye akomema a esterilidade. akomema kozanga kobota kisita. Quer dizer, você mbaku nalingi naloba boye te yo oza kisita não consegue nada. okokaka kutu eloko te kezemi eko. A mulher vai te ver, você não consegue. ata mobali amoni yo mwasi amoni yo eloko moko esalama te. Você tem um bom corpo donc mpo na mobali akomi impuissant e não tem mais poder. aza nguya te. Não vai mais conseguir akolekisala mapeli para fazer filho mpo akoka kosala bana todos os dias. mikolo nyonso Porque o objetivo dele po ete objectif ya ye para te destruir, po edétruire yo para te acabar, po ete asilisa yo para perder a fé. po ete abungisa kondima na O yo. que vai acontecer? nini ekoya O kosalama? marido vai entrar, sai, entra, sai. mobali abana kokota awa E não vai receber nada. mpe akozwa eloko te. Há tipo de maridos, eza na bamibali mosusu mais de 20 anos, bakoleka 20 ans não consegue nada. bakokaka mpe eloko te. E toda a família mpe famille mobimba já estão fazendo reunião, mpe estão fazendo reuniões bazo kosala bareunion para acabar com esse mpo casamento. babebisa libala na yo Porque a esterilidade po ete kozanga kobota estraga tudo. donc ebebisaka nyonso. Na parte da mulher, na ngambo ya mwasi, a mulher está lá. mwasi aza wana Ela vai fazer todos os esforços, akosala befort nyonso mas nada. kasi eloko O te. que vai acontecer? nini ekoya Diante da sua na barriga kati ya libumu na ye vai sair fibronos. ekomima bavibrose. Amém. Ale. Há fibronos ekomima bavibron que babiloko vai te levar yango ekosala até ete no hospital. ti na hopital E elemi depois esima na vai yango começar a renascer bakobanda su kosala todos os dias mikolo nyonso a chorar kolela por causa da mpona esterilidade. likambo ya sterilité. Está a precisar eza koluka que você eke yo procura a Deus. oluka nzambe. Aleluia. Amen. A outra coisa, likambo mosusu na parte das mulheres, na ngambo ya basi vão sentir okosentir os teus períodos. baperiode oyo ya mabe Está a doer, dores, bapasi na kati com na yo. grande sofrimento, donc pasi ya koleka a gemer, ekopusana mpe não conseguem nada, okoka eloko te a chorar. ata osali ndenge oza kolela Os teus dias donc mikolo com misusu sofrimento, bapasi ezongolanda talvez o sangue apo omona passa makila os dias, mikolo epusani passa
problemas. mikolo epusa E misusu vai se aproximar mais. epusani lisusu na E talvez ntango mosusu comece a matar. obandi mpe koboma ebandi Vai koboma te matar. ekoboma E yo não consegue nada. ozo mpe kokoko eloko Aleluia. ebebisi yo E outra coisa, likambo mosusu vai sentir diante de ti yo komona katikati na ye espírito da sedução. molimo ya O séduction teu coração motema na yo quer sempre eza pete dormir com um homem, kobaluka na mobali mosusu ou seja, uma mulher. ye o mobali Pode iniciar no primeiro, to oyo ya liboso passa segundo, olandi ya mibale 15º. okei kuna meme ntina 5-10 O que acontece? nini ekosalama Aquele gosto eloko monene wana Sempre está vivo. elengi wana está vivo. Não pode dormir okolala te sem relacionar kaka osala com barelation um homem. kaka na E mobali a partir dali, posa wana na nzela marido wana da noite ekoteli yo mari de nuit vai te entrar. akokota Mulher da noite mwasi ya butu vai te entrar. akokotela O yo objetivo kasi objectif na para bango te destruir. mpo kaka babebisa bapaya Diga amém. loba amen Amém. amen O sexto, oyo etali ya motoba bloqueios blocage dos dons espirituais na makambo oyo etali makabo ya molimo e ministérios. mpe ministère Muitas pessoas bato ebele perderam os dons espirituais babebisi makabo ya molimo por causa de que na likambo a nini presença das sereias présence ya bamami wata diante da sua na vida. kati ya bomoi na yo Você que era grande cantor, yango mpe ezomona na ntango oyo epesameli ne? você era cantor, oyo yo ozalaki moyembi abandonaste o lugar de ser cantor. otiki mosala ya koyemba Você era uma pessoa da intercessão, yo ozalaki intercesseur abandonou a intercessão. epe otiki yango Você era grande homem dentro da ozalaki igreja mutu monene kati na eglize oyo por causa da presença desse espírito. mpo na makambo etali présence ya milimo Vai wana abandonar a igreja yo otiki eglize e vai deixar a igreja ntango yo otikala eglize para ir a outras yo igrejas. obandi kokende na baeglize mosusu E quando chega lá, ntango okokóma na bitambola não tambola vai encontrar a maneira que você estava a orar. eke yo koyeba te nini oyo ozali kobondela Tudo muda na sua vida. nyonso echange na bomoi na A yo presença de mau espírito Presença- nas suas vidas. na kati ya bomoi na yo Aleluia. Aleluia. Quando você veja isso, ntango yo komona likambo ya ndenge wana ora a Deus. bondela epai na yawe Pede a intervenção do Senhor. osala intercesseur na oyo ya nkolo Como Deus disse a Jeremias: ndenge yawe alobaki epai na jeremi ndenge totangi ponho diante de ti, na tie kati na yo diante destas nações, na na mabota oyo o poder nguya para arrancar, po ete olongola para bango destruir. mpe opanza bango Quer dizer, há espírito mpe molimo que está a estragar a sua vida. oyo eza katikati na yo Queridos irmãos, bandeko na ngai pasi devemos mibale procurar o nosso Deus. tosengeli toluka yawe na biso Aleluia. gloria a deus Quais são os sintomas da possessão? nyonso ezali basymptôme ya possession Primeira coisa, ya liboso quando você sonha ntango yo oza kolota que você está a nadar nas águas, ntango yo ozali na kati na mai ozolota oza na kati ya mai você está a nadar. oza konage Aleluia. alleluya Você sonha, está a oza nadar konage na mai nas águas. na kati ya mai oza Você konage está a sonhar oza kolota embaixo do fundo das águas. na se kuna ya mai Está no teu arredor eza lokola bazingi yango boye po yo ya kokota com que com serpentes. na banioka O serpente está a brincar com serpentes. banioka baza kosakana baza No kosakana mesmo momento está a brincar com serpentes. ntango yo ozosakana na banioka É sinal eza bilembo que você está com Ei. sintoma de possessão. eke yo ezolakisa yo ke yo oza na signal Você está a brincar. yo ozosakana Portanto, o serpente kotala mpe malamu nyoka é um animal feroz. aza manyama moko ya mabe Ele tem astúcia mpe aza na vene para te dar, mpo atia yo para te estragar. mpo abebisa yo Tem que se cuidar. esengeli ete okeba Por causa de que mpo na likambo na yango é o mesmo serpente ye kaka banyoka wana que estragaram bango ye nde abebisaki a comunhão union
entre Deus e Adão e Eva. kotala mobali to Adam na Nzambe. Quando você começa a sonhar isso, Tangu yo bandi komona makambo ya banyoka wana, tenha cuidado. yeba okeba. Ele está preparado Ye aza kobongisa. para te fazer cair. Pwete akwesa yo. Aleluia. A glory. Muitas vezes, Batu mbala rebele, você sente yo za kosantaka, a mudança changement moko boye. da tua vida. Na momo ina yo. Tinha alegria, Tangu ya esengo, tinha alegria osalaki na esengo, e depois mbala desaparece. moko ebungi esengo A se. raiva entra diante de ti. Ni oikoyaka katikati na yo. O sistema do teu corpo, Système wana, do teu corpo ya nzoto na yo, vai mudar. echange. Significa Lakisi, presença das sereias. présence ya A partir daquele momento, na kobanda na tango oyo. como cristão, Bandimi nyoso. tem que levantar, Esengeli batelema. repreender todo Kopamela. espírito Kopamela milimo da nyoso wana. mudança Oyo ya ko changement. da sua maneira Oyo de viver. esalami katikati na bomo ina yo. Aleluia. Tem sempre pensamentos impuros. Eza na makanisi moko oyo epusanaka eyaka Da malidade. ya mabe penza. Basta encontrar meu marido hoje, vai ver. Nakutana na mobali lela akomona. Vai se encontrar minha esposa, vou lidar com Soki isso. nakutani na mobali na ngai mwasi na ngai lelo akoyeba. O meu filho basta passar, Mwana na ngai leka awa kozwa. tem que apanhar. Akozwa. Quer dizer, decisões Elingi koloba ete ozwi bikateli. para estragar a vida do Kaka filho. mpona kobebisa makanisi ya bato mosusu. Atrás daquilo, Na nsima ya likambo yango há uma coisa que vai eza na eloko acontecer. moko ebombami. É por isso, filho de Deus, Na yango wana mwana na Nzambe, mamãe, papá, mama na tata não fala ao teu filho kolobaka epai ya bana na yo te. aonde você está ir, Yo ozokende wapi? vai morrer. Okokufa. Diga Te. amém. Koloba yango te. Não fala isso. Koloba yango te. Por causa de quê? Mpona likambo nini Aquilo que sai na nossa boca oyo ebimaka na minoko na biso tem poder. eza na nguya Aleluia. ebebisaka. Há o espírito Eza bamilimo que espera somente você falar. oyo ezelaka ete liboso yo oloba. Basta você falar, Ntango yo koloba dará acesso ya kopesa etali likambo moko oyo ekoya diante da malidade acontece. na nzela ete malédiction wana esalama. Não tenta ao diabo Satanás. Olingaka te yo meka satana. Por causa de quê? Mpona likambo yango O seu plano, plan na yo matar, koboma, destruir kobebisa e roubar, mpe koyiba. estão a matar muitas pessoas Aza koboma bato ebele mosala na ye sem wana. perdão. Kaka ndenge wana bum. Como nós lemos no Apocalipse 12:12, Wana ndenge totangaki na Apocalypse 12:12. o diabo Satanás Satana diabulu desceu aqui na terra akitia wana se com a grande ira kanda ya kosakana te. para enfraquecer a humanidade, Mpona kolembisa bato bomoto. para enfraquecer a igreja. Mpe kolembisa lingomba. Como a igreja de Cristo, Eglise nyonso ya Kristo devemos ser prudentes. esengeli ete tozala prudent. O nosso prudente Prudente na biso é através da oração. ezali nde na nzela ya libondeli. Levamos uma vida de santidade. Esengeli ete tozala bomo ya sanctification. Aonde tem a santidade, Wapi sanctification ezali os demônios vão fugir. bademo bakokima. Os maus espíritos vão fugir. Milimo mabe bakokima. Se você Soki yo não vive na vida de santidade, vivre na vie ya sanctification levará uma vida de derrota. okosala bomoi moko ya koma ya mabe. Sempre vai cair. Okokweya suka nango. Sempre vai cair. Okosuka Por okweya. causa do seu objetivo, Mpona likambo etali objectif wana ele é para te destruir. eza kaka po ebebisa yo. Aleluia. Amen. Seja prudente. Esengeli ete ozala prudent. Você Yo sempre mpenza faz sexo. okosala sexe to mosala ya ekobo. Está na igreja. Oza na kati ya eglise. Faz sexo
busala kosala Vous savez que c'est tournoi habituel. donc pona yo ekobe koma eloko ya bien pona Vos intercesseurs yo intercesseur à sua vida o sexo. bomo ina yo nekota na makambo wana Diante desse sexo, na kati ya sexe wana vai enfraquecer a sua vida cristã. yeba ke yo zolembisa bomo ina yo akimo Kristo Acesso de muito pecado dentro da igreja. nini ya masumu ya makambo ebele eya awa na kati ya eglize awa Quando a igreja vive embaixo do pecado, ntango eglize ezali kovivre makambo ya masumu haverá ausência total de Deus naquela igreja. yeba ete komona na conscience eza total ya nzambe katikati na eglize wana Deus não é impuro. nzambe aza moto ya buluka te Deus não é uma pessoa suja. nzambe aza moto ya mbindo te Deus é santo. nzambe aza mosantu Todos aqueles que querem servir a aoyo Deus nyonso baza kosalela yawe têm que viver uma vida de esengeli ete santidade. bavivre bomo ya sanctification A Bíblia diz, biblia elobi no livro de João capítulo na 4, mokanda ya João 4 21 até 23, banda na 21 tina 23 Jesus está falando, yesu azoloba o tempo já chegou, etango ekoki que os verdadeiros adoradores ete baoyo badorateur adorarão o Pai na verdade bakoadore tata na solo e no mpe Espírito. na molimo Esse tempo ntango oyo é tempo da verdade. ntango ya solosolo Cristão, mokristo aqui nesta awa igreja, na eglize é tempo da ezali verdade. ntango ya solo Não leva mais uma vida de mentira. te tika komema bomo ya Não lokuta leva mais uma vida tika desgraçada. komema bomo oyo ezangi ngolu O tempo de Deus já chegou ntango ya nzambe ekoki para levantar mpona kotelema aquele que faz mal oyo osalaka mabe diante dessa igreja. yeba nzambe ya Ele eglize já está aqui. aza awa Por causa de quê? mpona likambo Ele yango é santo. ye aza mosantu Somente os santos kozala kaka mosantu que vão se encontrar com Deus. mpe ye akopesa Você que anda no pecado yo moto otambolaka na lisumu está fazendo uma ausência oza kosala makambo ekoki te diante do Senhor. liboso na yawe Deus vai te abandonar. nzambe akoabandone Mas yo Deus é Deus. kasi nzambe azali nzambe Está a pedir a todos: azali kosenga na biso nyonso tenha uma vida do tozala arrependimento. na bomoi oyo ya malamu Tenha uma vida de arrependimento. mpe tozala na bomoi oyo ya kobongwama Intimidade com Ele. mpe bomoko katikati na ye Tenha uma boa intimidade com o esengeli Senhor. ete tozala na bomoko moko ya malamu na ye Através dessa intimidade, ntango bomoko wana ekoya Deus vai abrir as portas na nzambe igreja. akofongola baporte na eglize Eu te bapamboli digo, meus irmãos, oyo nazoyebisa yo ndeko na nga Deus é santo. nzambe aza mosanto Somente a santidade de Deus na nzela kaka ya mosanto ya diante nzambe dessa igreja na kati ya eglize que oyo vai nos levar no céu. akotombola biso akomema Nós biso na vamos likolo fluir a bênção celestial. biso nde tozela lopamboli ya ye na Se likolo você soki yo não anda na santidade, ozotambola na sanctification pode te orar aqui. okoki kobondela awa 1500 dias de jejum e ata oração. bamikolo ebele ya kokila Não receberá a parte do okozwa Senhor. eloko te onyokoli nzoto na ye Fala amém. amen Amém. amen Sem a santidade. oyebi bosanto Se você não vive na santidade, soki yo ozovivre na sanctification te Deus vai te fugir. nzambe akokima Deus yo não gosta dos pecadores, nzambe alingaka bato ya masumu mas está a pedir aos pecadores me azosenga na biso bato ya para masumu se arrepender, tobongola para mitema conhecer a sua malidade, toyeba mabe na que Ele biso faz todos os dias. oyo tosalaka mikolo É por nyonso devemos renunciar na yango nazali koyebisa yo aquilo que nós fizemos. oyo nyonso mpo na biso Devemos falar ao nosso Deus. esengeli toloba na yawe na biso Ela disse: ye alobi vinde em mim, boya epai na nga todos aqueles que são ao cansados, nyonso basili kolemba oprimidos, oyo baza baoprime não vão sofrer. bakoyoka su pasi te Aleluia. aleluya Vem ao Senhor Jesus. yaka epai na kolo Ele é yesu cabeça da aza igreja. mutu ya lingomba Essa igreja é Ele que construiu eglize oyo ye moto atongi com grande sacrifício. na sacrifice Ele está te chamando nesta noite azobenga yo para mudar a sua ochange bomoi na yo a vida que você leva. bomoi oyo ozali komema Se entrega a Ele. soki opesi yango epai na yo Ele virá para ti. ye
akoya epai na yo vai te perdoar, akopardonner yo vai te limpar no teu sangue, pe akosokolo na e makila na você ye será amável diante do trono de pe yo Deus. kozala moko kitoko liboso na kiti ya bokonzi na yawe. Aleluia. Gloria. Outra coisa, possessão. Kambo mususu ya possession. Você ama ver a nudez dos outros. Yo olingaka Ver a nudez. Okay. Yo olingaka komona bolumbu ya baninga to bolumbu ya bato. Quer dizer a sua vida Nini o eza na bomoi na yo? é ver a nudez dos outros. Te ezalika ke o sala changement ya bato mususu. Quando uma irmã Tangu ndeko moko ya mwasi vai calçar, ako pema to alembi vai meter uma roupa atie elamba moko to robe moko da malidade, ya mabe penza, veja a tua vista. yo misu na yo ezolanda, Parece que tem problema. Iniciou em mês de janeiro. yo ozotala ozoloba Para controlar mesmo as pernas. oza kokontrole lokola David, Controlar. ozaka kokontrole. Quer dizer, tem espírito impuro. C'est eyi koloba ete oyo eza ye molimo impire, Tem espírito da pornografia. eza mpe na molimo ya bafoto totalaka ya mabe ya pornographie. Veja o teu telefone. Tala na telefone na yo. Quanto tipo de filme que você tem? Ndenge nini ya eboke ya bafilme oyo eza nango na batelefone. Basta que nós revistamos aí. Yo kanisi ete yo ovandaka na place wana. Olha, basta nós revistamos Esengeli ete tokita biso toresiste mpo na likambo. para ver aqueles telefones. Mpe tomona su biloko wana te batelefone wana. Muitos já perderam o tempo de fazer oração. Bato ebele babebisi ntango na bango mpo na kobondela likolo ya makambo ya telefone. Deus criou o homem durante 24 horas. Nzambe akeli moto na 24 heures. 8 horas 8 heures é para dormir. mpo na kolala. 8 horas 8 heures é para trabalhar. mpo na kosala. Aquele 8 horas Oyo etikali não tem nada. eza eloko te. Mas você, Kasi yo como cristão, lokola mokristo não tem programa de oração. ata oza na programme ya libondeli, Não tem, não tem. oza ata na programme ya libondeli te na baere wana Na tua na casa, ndako na yo, mesmo a oração familiar, ata kutu na libota não tem oração. oza libondeli eza te. Mas o teu tempo, Kasi otango na yo nyonso vai ver mamã, okende kaka kotala vai ver papá, okende kotala papa, vai ver os filhos, okende kotala bana todos. kaka bo TikTok. TikTok ka telefone kaka bamama batata bana bilenge basi mibali Estão a discutir, baza mpe kodisite, mas não tem momento para fazer a oração. me ntango ya kosala libondeli eza te. Aleluia, Amen. aleluia. Ah, É uma distraição total. eza distraction total. Aonde o diabo Satanás está entrando. Wapi esika ya satana akotaka. Pastor, Pasteur, faça tudo sala nyonso papa para conhecer a casa de cada membro que está aqui. mpona koyeba likambo ya moko na moko. Quando chega a hora, Ntango okomaka na ntango aí controlar se realmente mpo na kokende kotala soki ya anda a fazer oração da família. salaka libondeli ya famille. Devemos saber Esengeli toyeba qual a família na libonda boli que está na presença de Deus. aza na présence ya Nzambe. Queridos irmãos, Bandeko basi mibali, papá, mamã, tata mama, temos a missão diante de Deus. toza na mission liboso ya Nzambe. Papai tem a missão na sua casa. Tata oza na mission na ndako na yo. Aquele mamã, aqueles filhos Ata mama mwana mwasi to mobali são membros que Deus te colocou oza ba membre oyo Nzambe atie para lhes pregar, po ete bino bosala oyo para ya lhe libi. apresentar na presença de Deus santo. Ete bino bolakisa na présence na ye oyo aza santu. Aleluia! Amen. A família Libota tem que viver esengeli ebika segundo o plano de Deus, kolanda plan ya Nzambe. não é no plano deste mundo. No eza plan ya mokili yo O te. mundo vai ficar com as Mokili suas coisas. ekosila pe biloko nango ekotikala. Você, o Yo, que vai apresentar diante de Deus? nini yo okende kolakisa liboso ya Nzambe? Você no céu, Yo na likolo o teu filho no inferno. bana na yo na lifelo. É tempo de mudança total Ntango ya kochangement bien. para preparar as nossas Po famílias. prepare libota na yo. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Vocês ficaram zangados comigo? Yo okomi mabe epa na nga okangi kanda, okomi na kanda.
Que Deus te ajude. Que nzamba sunga. Você usa Yo osalelaka a homossexualidade. homosexualité. Você é homem, Yo za mobali mas se tornou mulher. okomi ochange mwasi. O nosso corpo Soto na biso. habita a presença de Deus. Présence ya Nzambe vandaka kati na. Como a presença de Deus vive em nós, Lokola présence ya Nzambe viva kati na. não podemos oferecer esse corpo Koki te às kokaba coisas nzoto oyo estragadas. na biloko oyo ebebisaka. Homem Moto já tem uma atitude esi azui attitude moko. de uma mulher. Muli mwasi. Homem, ngai pé, Ngai pe olha as mãos, ta maboko kaka boye. parece é normal. Donc tout de suite mal lokola kaka mami wata kaka boye. É mesmo assim. Kaka boye kaka. Andanço dele, Kaka eles estão procurando mesmo apanhar pica azoluka ete azwa nini tonga para lhe meter medicamento batia ye kisi a parte de trás para inflamar. sima eya munene O homem, mobali mwana mobali espírito de homossexualidade, molimo ya homosexuel já entrou também na igreja. se ekoti na église Inferno entrou aqui. elifelo ekoti na église Cristão mokristo é perigoso. okoleka mutu ya ndenge wana. Eu vi uma mamã presidente de uma igreja. Nga namona mama présidente ya l'église O moko seu filho mwana na ye era bom. azalaki lokola Ele estava a dirigir a escola dominical. ye nde azalaki kodirige makambo etali dominicale na Mas bango o seu corpo kasi nzoto na ye sempre a desenvolver. kaka eza kodevelope Parece uma mulher. lokola mwana mwasi Agora atrás bongo na nsima mudou-se. echange Não é mais o homem normal. aza su mutu mwana mobali ya solo O seu falo mwasi na molie como uma mulher. lokola mwana As mwasi meninas da rua lokola bana basi oyo ya balabala não pode lhe falar irmão. fo oloba na ye ndeko ya mobali Não, ele não gosta de lhe chamar irmão. alingaka te babenga ye kutu frère Tem que lhe chamar querida, fo babenga ye chéri bonitinha, mwasi kitoko belezura, oyo aleki mpenza kitoko demônio encarnado. molimo mabe satana moto ya Se você está aqui, soki ozali tem que se arrepender. esengeli obongola moto Jesus te ama. yesu Ele alingi está a te esperar aza kozela yo para mudar a sua po vida. ochange bomoi na Aquele yo espírito tem que sair. molimo wana efo bima Aleluia, amen aleluia. amen Você se tornou material. yo okomi matériel yo frère c'est Veja as irmãs. tala bandeko ya basi Veja só os dedos. tala misapi Eles começaram a meter unhas akomi longas. kotia banini baverni Unhas, unhas. na manzaka oyo ekomaka milai boye Quer batia yango dizer, kotia estão a andar azotambola antes de ir nas festas. avant keye na fete Olha, a unha está a brilhar. kaka boye aza kolakisa Aquilo que Deus colocou diante dele oyo não tem nzambe mais atie valor. katikati na ye tetetetete E começaram a falar a Deus, a corrigir a Deus. mpe abandi kokorige nzambe Por causa de que Deus criou tudo, era bom. na yango boyeba ete nzambe asalaki nyonso ezalaka malamu Começaram a comprar unhas. mpe ye abandi kosomba manzaka Basta só meter aquelas unhas. tala ndenge azali kotia A demarcha muda. mpe demarche echange Muda tudo. nyonso ebongwani Olha bem estendidas. tala ndenge azali kozingazingama Sem saber. yeba malamu Mesmo as sereias mamiwata. ata mami wata bamami wata Aonde anda vive nas águas. esika bazalaka na kati ya mai Ele tem unhas boyeba ete baza mpe na bajula mpe para cafricar peixes. mpona kokanga baoyo baza wana mpo abenda bango Para cafricar as pessoas. mpona kokanga bato Aleluia. amen E vai ver no corpo omona na nzoto tatuagem batatuage em todo lado. ti parti oyo Escreveram o nome. bakomi bakombo moko Você conhece aquele nome significa? yo oyebi ntina nkombo ya nkolo wana elakisi nini Estás a meter no teu otie na corpo nzoto na yo
espírito das sereias molimo ya mami wata em todo lado biloko meteram tina sima wata é para seduzir as pessoas. pona kokwesa bato Basta ver aquele tatuagem. tika makambo ya tatuage kotia biloko Basta os homens ver a tatuagem. babibali balingi peka tatuage Quando você vai ver, wana oyo bino bokokomona e muitos vão ser seduzidos e cair. epe mingi bakozala sedi pe bakokweya O plano do inimigo mon plan ya satana é moni para destruir tudo. ezaka pona kodétruire Diga comigo, amém. bananga amen Se você tem tatuagem, soki oza na tatuage fé ao Senhor Jesus yaka Cristo. epai na yesu masiya Começa a tirar aquilo. banda kolongola yango ntango oyo É através da oração. e na kati ya mabondeli Esses espíritos vão fugir. limo wana kokima Seja a forma de tatuagem. ezala forme ya tatuage ata ndenge nini Outros meteram cruz de Jesus mosusu Cristo, atie kuluzu ya yesu kristo awa pensando que a cruz é aquilo aí. aokanisaki kuluzu ya yesu nde yango wana Jesus não está lá. te yesu azalaka na ekulusu tu te Jesus está no coração. aza na motema Jesus não está no corpo. aza na nzoto te Ela está no aza na coração. kati ya motema Retira essa tatuagem. longola batatuage Vai te wana levar no inferno. ekomemo na Tudo lifelo aquilo que você meteu nyonso yo otie como símbolo lokola o bilembo teu corpo. nzoto na yo Eu te pede nesta noite nga nasengi yo na butu ya para lelo retirar aquilo. kende kolongola Se biloko não, wana soki te vai te levar no inferno. okokende na Se lifelo estás a continuar soki a okontinue viver na mesma, kovivre na biloko vai te wana matar. ekoboma yo Vai morrer cedo. okokufa noki Aleluia. amen Retira a tatuagem no teu corpo. longola yango okokufa ntongo mpenza Seja nas pernas, tina makolo seja nos dedos, tina seja no peito. tawa na tolo Retira esse tipo de longola coisa. yango Aleluia. E Aleluya. outras pessoas e bato mosusu meteram brincos aqui. batie babiloko oyo matoya na zolo Aqui brinco. awa akotisia É brinco. awa awa na zolo Fura, ele vai furar. frère ayembaka sera Meteu aqui. Brinco. etikali susu awa te Não é mais aqui mesmo. ekomi ya Agora é aqui. Abandonaram a orelha alongoli litoyi nzambe asalaki malamu e te meteram aqui oyo ngai nasali yango eza malamu neste nariz. na awa na zolo E vai ver mesmo outro no umbilico. mosusu aye atia yango mpenza kuna na troisième jambe Aleluia. amen E com uma fita aqui embaixo. mpe atie mwa Piercing, se piercing. piercing boyebi yango Meteram. atie yango Não, eu sou bonito. ngai naza kitoko Todos vão me ver. bato bakomona Ah, nga vai no inferno. okokende na O lifelo inferno está aberto para eza você. kofungwama lifelo Tempo mpo na para yo não se arrependermos. etango mpo na biso mpo na kobongwana Para não viver na po maldade. ete biso totika São o kobika na mabe espírito eza bamilimo da sedução ya e séduction da impudicidade ya impudicité que fazem relações sexuais oyo esalisaka bato ekobo com os homens espirituais. na bamibali oyo baza spirituel Estão a poluir o mundo. ezali kopanza makambo na mokati na mokili Primeiramente na vida cristã. donc na liboso mpenza na bomo ya vie Dentro chrétienne da igreja na kati ya eglize está a entrar. ekoti Eu conheço uma igreja ngai lá nayebi eglize mo no Petrangolo, aonde o pastor, kuna na petre ngolo esika ngai nazali aonde o pastor está. Todas as mulheres andam a ficar à frente. basi nyonso batikalaka na liboso Ninguém fica na atrás. eglize kote te basi awa na liboso abwino nyonso Aleluia. amen Basta ver o coro, parece esse coro amarelo. ntango ozomona oyo awa nzela awa ezoleka awa Ela fica sempre à frente. kaka awa na liboso E muitos pastores gostam assim. mpe bato ebele balingaka bongo Ele abre as pernas, Wana- fecha as pernas. yafandi atie makolo boye bongo ntango mosusu mpe akangi ntango mosusu afongoli Aleluia. Eles estão lá só a abrir as pernas. mpe bazozela kaka ye afongola makolo Eles estão a fazer encantações. makambo oyo tozolobela makambo ya solo bazosala baincantation Eles estão a fazer encantações para fazer cair os mpe pastores. aza kosala incantation po ete akweyisa Eu basali estava na a Nzambe. pregar. ngai nazali koteya Eu estava a pregar. aza koteya Deus me disse: nzambe alobi na ngai levanta todas as mulheres que estão no telemisa primeiro basi banco. nyonso batelemi liboso na yo Diga amém. amen Quando comecei a orar, ntango nabandi kobondela Deus lhes disse nzambe alobi na ye para retirar os panos que ele colocaram. aya bolongola bamaputa na bino bolati wana soki bazipo soki nini Está me entendendo? ozokanga
vão retirar aquilo. yango pe usalama Aqui na igreja awa na église é um lugar sagrado. eza esika moko consacré Não pode misturar o mundo com a igreja. koki kosangisa mokili na église te Uma mulher morreu mwasi moko akufaki no mesmo lugar. na kati na bisika ngo Por causa de quê? mpona makambo nini Estava a estragar a igreja. misala na ye kobebisa église. Amém. Amen. Aquele espírito molimo ya ndenge wana contamina os corações ekoti ekontamine mitema dos santos. ya basantu Era plano que ele estava a fazer. ezalaki plan oyo ye azali Mas kosala Deus lhes bateram. kasi yawe abetaki ye Não vem na igreja, ayeka na eglise te não vem na igreja nano aye na eglise para te vir tentar os pastores, bayaka na eglise te mpona Não vem na komeka igreja. basali na nzambe okoki koya na eglise te para tentar irmão. mpona komeka ndeko A mobali igreja eglise é um lugar de amor eza esika ya bolingo com Jesus Cristo. yesu masiya Amém. amen Aleluia. alleluya oyo ndeko na yo ye aza ndeko na yo ye aza mpe ndeko Não tenha outro pensamento okoki kozala na likanisi mosusu te para estragar a vida do outro. mpona kobebisa mbomo ya bato mosusu Senão, soki te Deus vai te estragar. nzambe akobebisa yo A Bíblia diz biblia elobi que o diabo vem para roubar, ete diabulu ayaka mpona koyiba para matar, mpona koboma para destruir. mpona kopanza Ele já destruiu a vida de muitas esi pessoas. apesi apanzi bomo ya bato Abre no livro de Isaías 42, livre ya mokanda ya Isaïe 42 no seu verso 22. verset nango 22 Isaías 42, Isaïe 42 Isaïe 42 verset 22 Quem achou pode fazer a leitura? Já achamos. Ok. Verset 22. Isaïe 42. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Et ils ont été mis au pillage et personne qui les délivrait. Dépouillés et personne qui dise ressuscite. Amen. Nalingala, verset 22. Bongo. Ndenge nini. Oh, yangote. Lingala ezaka compliqué. Hein? Bongo ndenge nini bokomi kobotola kobotola bino bakomi kobotola bino biloko nyonso. OK. Bakomi kobotola bino biloko nyonso oyo bozalaki na yango. Bakangi bino nyonso na boloko bakomisi bino baumbu moto moko te alongoli bino na maboko ya banguna moko te alobi bozongisela bango biloko na bango. Aleluia. Amen. A Bíblia está dizendo: Bible ezali koloba o povo se tornou um povo roubado. le peuple a komi peuple oyo moyibi. Os gatunos Bamiyibi estão a saquear bakomi koya kolongola bango biloko aquilo que eles tinham. oyo bango bazalaki nango. Eles já perderam tudo. Bango babungisi nyonso. Sabe quando os inimigos maltratam a nossa vida? Oyebi ntango moyini atretaka mabe bomoi na biso. O mundo das trevas Mokili ya molili bate palma. abetaka maboko. Ele considera Pe bango bamonaka bazwaka likambo yango. que eles não vão conseguir sair na mão do inimigo. Bango nde bamonaka bakokoka lisusu kobima epai ya Roubaram as suas coisas. koyiba biloko na bango Os bayibi yango. bens que eles tinham, Ndenge bazalaki na biloko ya bien os casamentos que eles tinham, mabala ya bien bazalaki nango.
Ele robaram. bayibi yango. Os trabalhos que eles tinham, Misala bazalaki nango, roubaram. bayibi yango. É o céu que eles tinham, Oyo nito bazalaki nango, roubaram. bayibi yango. Saquearam-lhes. Basakiye bango. Ele não tem mais nada. E batikali su na eloko Mas te. nesta noite, Kasi lelo na eu estou a declarar, Eza bazali ko déclarer. como profeta de Lokola Deus, prophète ya Nzambe. todos aqueles aí Nyonso wana ya bato roubaram as tuas Oyo coisas, nyonso eyibamaki epai. Deus Nzambe vai restituir akozongisa em nome de na Jesus. kombo na Yesu. Se o teu casamento Na libala na yo foram roubados, oyo eyibamaki. a sua saúde Sante na yo foram oyo roubados, eyibamaki. o diabo Satanás Satana vai restituir em akozongisa nome de na Jesus. kombo na Yesu. Esta igreja Eglise oyo foram roubados eyibamaki em nome de Jesus. kombo na Yesu. Vai voltar Ekozonga em nome de na Jesus. kombo na Yesu. O diabo Satanás Satana não tem eza poder na nguya diante te. dessa Na igreja. igreja O oyo povo que levantaram peuple oyo akangi para sair fora, akopima o liwenda. tempo já chegou. Eza ntango Vai ekoki voltar em akobwakama nome de na Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloria. Aleluia. Ninguém mais vai tormentar esta igreja, Moto moko lisusu te akoya kozwa bokonzi na porque a eglise. espada de Deus, Po ete eza ya Nzambe. a espada do Senhor, Oyo eza lisusu ya Nzambe. Melia Nzambe, Mbeli oyo ya mopanga ya minu. já levantou Nzambe ezotondama diante dessa igreja. kati na eglise oyo. Se você é bruxo, Soki oza ndoki Deus vai te cortar. kolo akokata Se yo. você é Soki feiticeiro, oza nganga Deus vai te cortar. akokata yo. Se você é mágico, Soki oza magicien Deus vai te cortar. akokata yo. Se você é Jezabel, Soki oza Jezabel Deus vai te yawe cortar. akokata Em yo. nome de Jesus. Kombo na Yesu Kristo. Aleluia. Amen. Não tenha medo de ninguém. Kozala na kobanga ya mutu Não moko te. seja longe de Deus. Kozala musika ya Nzambe te. Aproxima. Pusana Perante ao Senhor. yaka epai na Ele é Nzambe. o teu Pai. Aza tata na yo. Vai te defender. Diga akofedefendre comigo yo. amém. Alobani amen. Se há alguém que está aqui, Soki eza na moko azali ya. anda guerrilhar. O- Anda guerrilhar. oyo atelemaka abungisaka Ele anda guerrilhar contra o comitê, um membro dessa igreja. oyo atelemaka to abundisaka entre comité to mosala ya lingomba. A Bíblia diz: Bible elobi cada coisa tem o tempo certo eloko determinado. nyonso eza na ntango nango oyo ekokisami. Cada coisa Eloko nyonso tem o seu tempo eza na determinado. ntango nango ya kosila. O vosso tempo já acabou. Ntango na yo ekoki Agora é tempo de oyo Deus eza ntango ya diante Nzambe dessa igreja. na kati ya eglise oyo. Eu estou a repetir: Nazoloba o likambo tempo de Deus ntango ya Nzambe já chegou ntango ekoki nesta na igreja. eglise oyo. Todos os demônios, Ntango todos os demônios, bato ntango nyonso motu todos os demônios bademo nyonso estão a abandonar esta igreja. baza koabandone ya eglise oyo bazokima. Alléluia. Alléluia. Fala amém. Alléluia. Gloire à Dieu. Estão a fugir. Bazokima Ele é spirituellement. próprio Deus. Oyo ya Nzambe Vai levantar nesta igreja. kotelema katikati na Mas eglise oyo. não será na nossa própria força. Kasi ekozala na makasi na biso mpenza te. Deus vai descer Yawe nesta akokita na igreja. eglise oyo. Já está aqui Aza nesta deja igreja. awa. Há coisas Eza na makambo que mosusu vai acontecer. kosalama Os teus inimigos eta baennemi vão nyonso falar bakoloba sinceramente. ya solo mpenza oyo Sinceramente. eza lingomba Eles são descendentes oyo de baza Deus. mpenza bato ya Nzambe. Esses aqui são Baoyo herdeiros de baza Deus. mpenza bato ya Nzambe Esses mpenza. aqui, Oyo eglise oyo mpenza. maldito seja Malédiction ezala na pessoa na moto que procura malidade oyo dentro dessa alukaka igreja. mabe ya lingomba oyo. Se você é fofoqueiro, fica na Soki tua oza casa. songisongi keba Cuidado. keba Você que anda a vir aqui yo oyaka awa para vir receber mpo oya kozwa o segredo dessa igreja. sekre ya eglise oyo. Deus te disse para te falar. Yawe alobi nayebisa yo Cuidado. tika keba Cuidado. tika omemaka yango na zandu Cuidado. keba Cuidado. midadu keba. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen.
Deus está aqui nesta igreja. Nzambe aza awa na église. Ele fará grande proeza nesta igreja. Na kati ya église. Porque o tempo dele já chegou. Poete tangu na ese koki. Fala comigo, amém. Loba nga amen. Aleluia. 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 Glória a Deus. Como ser liberto desses espíritos? Na kati ya makambo etali moliba milimo ya ndengi boy. Como você pode ser liberto? Ne yoko kozala libéré ndengi ni. A primeira coisa, eloko liboso. seja homem, mulher de oração. Sala mutu mobali to mwasi ya libabondeli. A segunda coisa, Ya mibale. vive uma vida de jejum e oração. Vivre bomo ya Yesu Kristo pelo kola na mabondeli. A terceira coisa, Ya misa. seja uma pessoa que se sacrifica. Sala mutoyo azali komi kabambeka. Se sacrifica a Deus. Komi kabambeke Se pa ina entrega nzambe. a Ele. Komi tika epa ina ye. Ali você vai ver Na nzela wana yo komona. a libertação na sua vida. Kangola mana bomo ina yo. Todo momento na sua vida Tango nyonso na bomo ina yo. tem que repreender Yo esengeli obongo wana. Espírito. Repentance. Espírito das sereias. Molimo ya ba mami wata. Sempre pede a cobertura do sangue de Jesus Cristo. Kango esenga kaka tango nyonso tupo ezipa makaka na nzela ya makila ya Yesu Masia. Amém. Esse aqui é o segredo. Wana secret yango. Quando você vive na santidade, Tango yoso vivre na a sanctification. sereia não vai te tocar. Akoya te. As coisas, aquelas coisas, não vai vir. Biloko wana oyo ekoya te. Procura intimidade com Deus. Kabo moko na nzambe. Jeremias 33 diz, Jérémie 33 verset 10, 3, verset 3. diz o seguinte: Elobi boy. clama a mim, Belela ngai. eu te responderei, Ngana kozongisi ayo. e te anunciarei Pe na kolobela yo. as coisas escondidas Biloko ebombama. que você não sabe. Oyo yebite. Para entender essas coisas, Pona ko comprendre makambo. clama a Deus. Belela Yahweh. Aleluia. Alléluia. Agora nós queremos clamar o nosso Biso Deus. tolingi to belela Yahweh. Precisamos uma libertação. Eza libertation. Naquilo que nós falamos aqui, Oyo biso tolobi awa. você vai colocar-se de pé. Yoko telema. Levanta onde você está. Telema pa Vai yozali. começar a orar a Deus. Telema pa yozali to bana Enquanto osambe. estou a falar, Tango ngana zoko loba. levanta-te. Telema mbala moko. Eu tenho uma posição Tango telema na position moko. de combate Ya espiritual bitumba ya para molimo. vencer Pona kolonga. o diabo Satanás. Satana. Começa a orar em nome de Nako sambela Jesus. yo moko na kombo na Ora, Yesu Kristo. ora, ora, ora. Na kombo na Yesu Ora Kristo. agora, ora agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém, na kombo na Em Yesu nome Kristo. de Jesus.